baixinho, tá? Pra não ouvir legal. Vou dar continuidade naquela palavra que eu parei no Atos dos Apóstolos 16, versículo 31, que diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vou dar continuidade nela, eu já trouxe ela aqui, mas não deu como trazer completa. Cada vez que a gente lê um versículo, ele fala com a gente diferente. Então, bora lá. Jesus Cristo salva porque Ele é o Salvador do mundo. Está lá em João 4:42. Vocês podem acompanhar comigo, que eu levo o meu trabalho com honestidade, com caráter. E não tem negócio de enganação, enganar ninguém. A minha intenção aqui é de ajudar. E que a palavra de Deus chegue aos quatro cantos da terra. Jesus Cristo salva porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele salva porque Ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Então, se Ele não viesse, não havia salvação para os tais que estavam perdidos. Está lá em Mateus 18:11. Você pode acompanhar. A Bíblia está na minha mão. Eu falei aqui que eu gosto de levar tudo dentro da palavra de Deus. Jesus Cristo salva porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. O mundo fosse salvo por Ele. Jesus Cristo salva porque Ele mesmo disse a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdidos. Glória a Deus, aleluia. Mas não saio da presença de quem pode me ajudar. Vai tudo bem. Enquanto aqui por dentro a sede estou, sabendo que a alegria foi bom, e só restou a esperança dele. O Filho do Homem, glória a Deus, aleluia. Foi o mesmo que falou a tsunami, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que havia perdido. Está lá em João, está lá em Lucas, desculpa aí, Lucas 19, versículo 9 e 10. Jesus Cristo salva porque Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aquele que não crê já está condenado. Está lá em Marcos 16, 15, versículo 15 e 16. Jesus Cristo salva porque lá em Romanos 5, 10, Paulo afirma: seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo salva porque em Romanos 10, 9, a Bíblia afirma: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Deus o enviou, que Deus o ressuscitou, será salvo. Jesus Cristo salva porque em Romanos 10, 13, a palavra de Deus afirma: todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo salva porque em 1 Timóteo 5:9 as Escrituras afirmam que Deus nos destinou para ir mais para a requisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva porque em 1 Timóteo 1:15 Paulo escreveu esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo mesmo afirmou que ele é um dos principais pecadores. Que Paulo era um que perseguia a igreja, perseguia os povos de Deus. Que até em um certo dia ele escutou uma voz, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem persegue um cristão está perseguindo a Jesus. Aí que ele foi e caiu em si e Deus colocou uma cegueira nele. Aí mandou ele ir na casa de tal lugar, que lá ia encontrar uma pessoa que ia orar por ele e ia voltar a visão. Mas se tornou um dos que mais escreveu o livro inspirado pelo Espírito Santo e foi usado muito por Deus. Jesus Cristo salva porque em Hebreus 5, versículo 8 e 9 está escrito, é chegado, afirmam, ainda que era o filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo salva porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está assim escrito, que temos por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva porque em Apocalipse 7:10 João escreveu a salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. É o nosso sacerdote, é o nosso libertador, o nosso ele é tudo aquilo que você imagina de bom para nós. Tudo que você imagina de bom. E descarta tudo que é de ruim. Porque tudo que era de ruim antes foi tudo para ele. Que era para mim e para você, foi tudo para ele. Então, agora você tem acesso e liberdade de conversar com Deus. De primeira não tinha, mas hoje você tem. Amém? Jesus Cristo salva porque Apocalipse 12:10 a Bíblia afirma que agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar a ovelha perdida, que se desagarrou do aprisco. Ele veio salvar o filho pródigo, que saiu da casa do seu pai. Ele veio libertar aos cativos. Ele veio salvar os condenados à morte. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Então, tudo isso, Ele veio por mim e por você. Ele veio por aquele que está lá no monturo,
que está jogado, que às vezes pensa que não é nada, mas é uma alma. Às vezes a gente até passa longe das pessoas, porque ela está às vezes mal vestida, ou às vezes está com mau cheiro. Ninguém sabe o que aquela pessoa passou. Ninguém sabe o trauma que aquela pessoa passou na vida dela, na circunstância, no decorrer da vida. Só Deus sabe. Então, a vida é assim. Não podemos desprezar ninguém. Não podemos, porque Jesus veio para todos. Jesus veio para o mendigo, Jesus veio para o aleijado, para o cego. Jesus veio para o rico e para o pobre. Ele não faz exceção de pessoa. Tanto faz que rico vai para o inferno e o pobre vai para o inferno do mesmo jeito, se não aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Pobre e rico. Tem rico